Por que judeus e samaritanos não conversavam? Ao ler as Sagradas Escrituras, facilmente você consegue perceber que havia uma forte tensão entre esses dois grupos. Mas por quê? Como começou? É o que nós vamos ver nesse vídeo. Então, não sai daí, hein? Paz, galera! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Robinho Barros e hoje eu vim para responder uma pergunta que foi me feita lá no Instagram. Perguntaram por que judeus e samaritanos não se davam bem. Eu vou responder tudo isso logo depois do seu like, logo depois do seu joinha. Por quê? Porque o seu joinha, o seu like é o combustível desse canal. É o que impulsiona esse canal e faz com que nós possamos atingir mais e mais pessoas cada dia mais. Muito obrigado pelo seu like e se você não for inscrito nesse canal, já se inscreve. Ativa também o sininho de notificações para você não perder nenhuma novidade que nós postarmos por aqui. Combinado? Muito obrigado de coração pelo seu apoio. Bora pro vídeo. Bom, para entender melhor por que samaritanos e judeus não se davam, é preciso entender o contexto histórico do tempo da monarquia em Israel. Bom, quando Salomão era o rei, ele reinava sobre todo o território israelita, ou seja, as 12 tribos de Israel. Porém, com a morte do rei Salomão, nós sabemos que o reino foi dividido em duas partes, cada qual com seu rei. A parte do norte ficou com 10 tribos, enquanto a parte do sul apenas 2. Com o passar do tempo, o reino do norte fixou a sua capital em Samaria, enquanto o reino do sul continuou mantendo a sua capital em Jerusalém, tanto política quanto religiosa, assim como havia estabelecido o rei Davi. Em diversas ocasiões, ambas as partes pecaram contra o Senhor. Porém, os pecados do Reino do Norte foram mais agressivos do que o do Reino do Sul. Por quê? Porque progressivamente surgiram reis do lado norte que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e acabaram com isso conduzindo o povo a uma vida de pecados, de idolatria. Por isso, o juízo de Deus veio primeiro ao Reino do Norte, que foi progressivamente sendo invadida por estrangeiros, até que a sua capital, Samaria, caiu diante do Império Assírio. Todo esse contexto histórico mostra a origem dos samaritanos como um povo odiado pelos judeus. Mas por quê? Por que eles eram tão odiados pelos judeus? Bom, mesmo antes da divisão dos reinos de Israel, já havia alguma certa rivalidade entre as tribos israelitas. Porém, como já foi dito, depois da divisão do reino, por consequência disso, a miscigenação entre os povos de Samaria, começou um conflito terrível, porque os judeus passaram a considerar os samaritanos um povo impuro. O rei da Síria, após conquistar Samaria, mandou algumas pessoas, alguns israelitas que moravam em Samaria, para outros lugares aonde o Império Assírio também havia conquistado. E também importou pessoas de outros povos para dentro de Samaria. Aí os israelitas que viviam ali passaram a se misturar com esses outros povos. E através do casamento entre eles, começou a surgir um novo povo. E esse novo povo é que passou a ser odiado pelos judeus, porque eles consideravam que eles já não eram mais puros, porque haviam se misturado com outras nações, outros povos. Além disso, o aspecto religioso foi algo crucial nessa grande disputa, porque esses povos que vinham de outros lugares e acabaram se estabelecendo em Samaria e assim casando com os israelitas, trouxeram consigo as culturas e dos seus povos pagãos. Ou seja, a maioria deles, ao contrário do povo israelita, eram politeístas, ou seja, criam em vários deuses, enquanto o povo de Israel crê apenas em um Deus. É um povo monoteísta. E com essa mistura de crenças, mistura de cultura, o povo samaritano passou a ser visto pelo resto dos judeus como um povo misturado, um povo que já não era mais puro, não era mais digno de ser considerado judeu.
povo de Deus. Outro fator que também se tornou um agravante nessa grande disputa entre judeus e samaritanos é a questão da adoração, o local de adoração. Com o tempo, os samaritanos estabeleceram um templo no Monte Gerizim e disseram que ali era o local verdadeiro, o local apropriado para se adorar a Deus, não no Monte Sião, como era costume do povo israelita. Com o tempo, também passaram a dizer que Jerusalém, o templo que estava em Jerusalém, não era local apropriado para adoração a Deus. Com isso, gerando um conflito ainda maior com os judeus que gostavam e aprenderam que o lugar correto de adorar era no templo em Jerusalém, como havia sido estabelecido pelo rei Davi. Esses samaritanos consideravam apenas um Deus, eles eram monoteístas e criam apenas na Torá, porém eles desprezavam alguns outros aspectos da cultura judaica, assim como tradições dos fariseus e também escritos proféticos. Além disso, alguns eventos históricos também passaram a aumentar a hostilidade entre esses dois grupos, judeus e samaritanos. Por exemplo, quando voltaram do exílio babilônico, os judeus receberam permissão para consertar os muros de Jerusalém e também o templo que estava construído ali. A princípio, os samaritanos ofereceram ajudas e se mostraram dispostos a ajudar naquela obra. Porém, quando a sua ajuda foi rejeitada pelos judeus, eles passaram então a fazer de tudo para atrapalhar a obra. Inclusive, quando Neemias foi reconstruir o muro, um dos principais opositores daquela obra foi Sambalate, que era governador de Samaria. E a rivalidade entre judeus e samaritanos aumentou mais ainda quando Esdras e Neemias enfatizaram o zelo pela pureza do povo remanescente, dos israelitas remanescente do cativeiro. Também nesse tempo, o neto do sumo sacerdote casou-se com a filha de Sambalate e por isso acabou sendo expulso por Neemias da cidade, porque Neemias queria limpar o povo estrangeiro do meio do povo de Deus, para que o povo estrangeiro não pudesse contaminar a adoração pura que eles tinham para o seu próprio Deus. Os estudiosos afirmam que foi neste contexto de pura rivalidade entre judeus e samaritanos que foi erguido o templo no Monte Gerizim. E Flávio Joséfo, um historiador do primeiro século, também afirma que os samaritanos eles recebiam de braços abertos os judeus que quebravam a lei de Deus. E obviamente isso fez com que os judeus o odiassem ainda mais. Joséfo também escreve que os samaritanos eram interesseiros. Eles se aproximavam dos judeus em tempos de abastança, em tempos de fartura, mas se afastavam quando os judeus eram perseguidos. Por isso, a tensão entre judeus e samaritanos ficava ainda maior. Já nos tempos de Jesus, os evangelhos nos mostram que a tensão entre judeus e samaritanos continuava ainda muito alta, terrível. Isso fazia com que as atitudes de judeus e samaritanos se tornassem cada vez mais hostis. Nem sentar-se perto um do outro não sentavam mais, muito menos falar um com os outros. Também é verdade que alguns samaritanos tinham tanta raiva dos judeus, tanto ódio dos judeus, que chegavam até a assassinar alguns viajantes peregrinos que por algum motivo precisavam passar perto da cidade de Samaria. Os samaritanos não perdoavam, os matavam. Tamanho era o ódio que havia entre esses dois grupos. Mas o Senhor Jesus, por outro lado, em momento algum aprovou ou fermentou o ódio que existia entre esses dois grupos. Muito pelo contrário, ele veio para unir todo o seu povo. O Senhor Jesus também, ele pregou sobre o reino de Deus para os samaritanos. Também esteve em Siquém, um lugar que era muito conhecido por haver uma grande quantidade de samaritanos ali. E a sua hospitalidade se tornou até motivo de surpresa para uma mulher que estava sentada no poço. Essa história nós vemos lá em João 4, quando Jesus chega até ela e fala: "Você pode me dar água para beber?" E a primeira resposta dela é: "Como pode você, sendo judeu, pedir água para mim, que sou samaritana?" Ela ficou surpresa, porque o Senhor Jesus quebrou o protocolo, porque ele não estava aqui para causar mais intriga, e sim para acabar com toda a confusão. Na parábola do bom samaritano,
também Jesus colocou um samaritano como exemplo para os judeus. Eu já contei essa história aqui no canal, eu vou deixar aqui no card para você, tá bom? Logo depois desse vídeo você vai lá e assiste lá, tá muito legal também. E quando o Senhor Jesus curou 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer, e esse que voltou era samaritano. E mais tarde também, o Senhor Jesus ele repreendeu o apóstolo Tiago e o apóstolo João, porque esses queriam ver a destruição de um pequeno vilarejo de Samaria. Por quê? Porque não foram hospitaleiros com o Senhor Jesus. Não aceitaram de braços abertos a mensagem de Jesus. Por isso, Tiago e João já queriam que os anjos do céu metessem fogo e queimassem tudo. Olha só, hein? Jesus falou, não, eu não vim para destruir, eu vim para dar vida. E por fim, após a sua ressurreição, o Senhor Jesus afirma que na sua igreja não havia espaço para o ódio entre judeus e samaritanos. Por isso, após a partida de Jesus para o céu, os discípulos de Jesus que ficaram na terra passaram a pregar a palavra do Senhor a todos os povos, inclusive samaritanos. E a história nos mostra que muitos samaritanos se converteram a Cristo e foram salvos através da mensagem pregada pelos judeus, discípulos de Jesus. E é isso, galera, foi isso que causou essa grande rivalidade entre judeus e samaritano. Coisas pequenas, coisas poucas, mas que trouxeram uma rivalidade que perdurou por séculos entre a nação de Israel. Não podemos de forma alguma guardar em nossos corações mágoas, rancores, coisas que podem nos afastar de Deus e fazer com que nós nos afastamos dos nossos irmãos. A Bíblia fala que nós precisamos estar sempre unidos, sempre juntos, para que possamos vencer qualquer cilada que o inimigo tenha para nós. Mas se perdermos o nosso tempo brigando entre nós, quem vence é o inimigo das nossas almas. Amém? Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido mais essa curiosidade. E como eu já disse, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho de notificações, porque sempre quando nós lançarmos um vídeo novo, o YouTube avisa você. E assim, a gente vai estar sempre junto, crescendo e aprendendo para a glória de Deus. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus, na paz do Senhor. Fui!